9:30. Se vocês quiserem abrir, pode abrir, mas 3 versículos que eu creio que Deus está falando com alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, então Ele está chamando. Versículo 28 do capítulo 11 de Mateus diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aleluia. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, aleluia. Irmãos, Jesus ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Mateus capítulo 23 vem dizer acerca daqueles que colocam fardo pesado nos ombros das ovelhas, nem tocam com dedos para ajudar. Mas não queira fardo pesado, porque onde você estiver servindo a Deus, Ele vai lhe dar um fardo leve. Aquele fardo pesado que você trazia do passado, das coisas ruins, Ele quer tirar das tuas costas. Hoje, Cristo morreu na cruz para nos libertar daquilo em que nós vivíamos preso. Deus deu 10 mandamentos para Moisés, mas Moisés criou 6.000 e poucas leis. Aquele povo que vivia servindo a Deus, dizendo ser fiel a Deus, eles não serviam nem a metade dessas leis, mas eles colocavam sobre o povo e fazia com que eles caíssem nessa lei. Eles querendo servir a Deus ao jeito deles, que em Mateus capítulo 23 vai falar que Jesus, no versículo 1 de capítulo 23 diz: Jesus falou aos discípulos e à multidão: observais que na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus. Observai tudo que eles pregam, fazer o que eles mandam, mas não seja como ele, porque eles pregam e não vivem. Então, no versículo 5 vai dizer que eles colocam fardos pesados e nem com dedos querem carregar. Isso não está falando de pessoas que estão servindo a Deus com fidelidade, porque aquele que resolve receber uma oportunidade, uma responsabilidade de ficar no altar pregando a palavra de Deus para as ovelhas, ele não recebe uma autoridade, mas ele recebe uma grande responsabilidade. Todas as palavras que foram colocadas na sua boca, se não for por Deus, ele vai pagar um preço por todas elas. Por isso, nós temos que ter uma medida nas palavras, para que as nossas palavras não venham trazer, não venham matar uma ovelha, mas que venham edificar. Glória. Deus ele está nos alertando que Ele não deu para nós uma autoridade, mas Ele deu uma grande responsabilidade para mim, para aqui para o nosso irmão, para que nós venhamos ministrar uma palavra com sabedoria e sempre deixando que Ele venha nos dar o discernimento, porque se nós falarmos aquilo que nós vemos, nós vamos acabar distorcendo a palavra e algumas ovelhas vão morrer. Mas se você falar aquilo que Deus colocar na sua boca, no seu coração, você vai trazer aqueles que estão à espera da promessa de Mateus capítulo 11, 28, 29 e 30, que é o fardo de Jesus, que é um fardo leve. Você não tem mais peso para carregar, mas sim tem uma obediência para com Deus, através do seu Filho Jesus, que é o único caminho. Ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele veio aqui na terra não para nos trazer um fardo mais pesado, mas para nos livrar daqueles fardos que aqueles sacerdotes daquela época vivia colocando as pessoas em fardo pesado, vivia fazendo com que elas padecessem. Aí eles diziam que matavam por causa da lei, por causa da obediência deles com Deus, mas não sabia que mataram o Filho de Deus. Eles servindo a Deus, mataram o Filho de Deus, dizendo que ele blasfemava o nome de Deus. Olha aí, você vê que pessoas que foram escolhidas para trazer uma palavra de refrigério, uma palavra de ensinamento, conhecimento, preparar pessoas para receber Jesus, eles pregaram dizendo que era fiel a Deus, e Jesus chegou para ele e disse: todo aquele que está debaixo da lei é maldito, porque vocês dizem que todo aquele que tropeçar num ponto é maldito, e vocês tropeçam em quase todos. Então ele estava dizendo que não veio para banir a lei, mas ele veio para que a lei se cumprisse. Só que ele veio resumindo toda essa lei, transformando os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
E nós perguntamos, mas os 10 mandamentos transformados em 2, como nós vamos servir? Se você ama o teu próximo, você não vai matar o teu próximo. Se você ama, você não fere, você não machuca, você não levanta falso testemunho, você não faz nada contra ele, você não magoa ele, porque você ama o seu próximo. Olha o amor ao próximo. E se você ama a Deus sobre todas as coisas, nada você vai fazer de ruim, porque você teme a Deus. Então os 2 mandamentos que Jesus deixou, ele deixou não eliminando a lei, mas ele deixou para que todos viessem cumprir a lei de uma forma e a não haver ali um interesse e nem também distorcer a lei. Porque muitas vezes nós temos medo, nós que estamos aí fora e não entendemos a palavra de Deus, e quando fala a palavra crente, que pelas outras religiões é tida como protestante, mas o protestante é porque Martinho Lutero tirou a Bíblia de dentro da igreja católica, porque ninguém podia ler, ele tirou e permitiu que nós hoje participasse da palavra do Senhor, nós tivéssemos um conhecimento, porque se nós abrirmos essa Bíblia, todo dia nós vamos encontrar Deus falando conosco. Se nós ouvirmos só o que for pregado, então nós vamos ali ver o que foi pregado, mas nós temos que examinar as Escrituras, procurar aquilo que está escrito, se alguém que está pregando está dentro da palavra, está conforme a vontade de Jesus. Então, se você ler a Bíblia, se você começar a buscar, você vai ver que servir a Deus, ser crente, não é aquele bicho de 7 cabeças que muita gente pensa. Não é difícil, é uma coisa que nos traz cada dia mais alegria. No passado, rapidamente para finalizar, que eu já vou passar para o pastor, no passado eu passei anos e mais anos, eu não bebia, não fumava, não gostava de festa, mas toquei em banda, tinha um grupo de sereste que eu tocava sereste por todo canto, aqui nesse local próximo aqui eu toquei também, toquei em muitos cantos, toquei vários anos, tinha um repertório de 1.300 músicas. Quando eu aceitei Jesus, eu não tinha na cabeça nenhum louvor, porque eu estava numa angústia tão grande que tudo ele permitiu na minha vida para que eu acordasse, mas eu deixava, e acabou que quando alguém tomou tudo, me deixou na miséria com a roupa do corpo, fiquei angustiado, quase entrei em depressão, que eu não sei o que é isso, eu não sei o que é que ela come, mas quase que eu alimentei esse negócio. Então, eu perdi a memória totalmente, e no dia que eu resolvi aceitar Jesus, eu não sabia louvar o louvor. Para quem tinha um repertório decorado na cabeça, só olhava para a nota e começava a tocar, tocava a noite toda, tocava semanas. Eu naquele momento se encontrava pedindo a Deus um louvor e não tinha. E eu fiz o primeiro louvor, no dia que eu aceitei Jesus, passei um ano louvando Ele. E passei um ano usando uma roupa só. Isso todo mundo sabe, não é vergonha para mim não. Hoje eu conto com a maior alegria, porque eu passei um ano vestindo uma roupa, uma calça, uma camisa e um sapato, porque eu não tinha outra. Eu fiquei na rua, alguém me acolheu, mas não tinha como me dar nada, porque ali aquela pessoa que me acolheu, as pessoas que tomaram tudo de mim não se conformaram, eu dei parte, então aquelas pessoas invadiram aquela casa que me acolheram e tentaram matar todo mundo. Irmãos, é um testemunho muito tremendo, mas eu não tenho muito tempo para passar tudo para vocês, mas eu quero dizer para vocês, eu escapei da morte quase 5 vezes, eu sofri 3 acidentes de moto, as motos se acabaram e eu fiquei vivo, e toda hora que eu me levantava do acidente eu agradecia a Deus. Obrigado, Senhor. O primeiro acidente que eu tive na curva do Benoni em Maranguape, eu sobrei naquela curva com 100 km. E ali no momento em que eu vi que eu ia sobrar, entrar naquela casa que tinha em frente, eu disse, Senhor, não deixa eu morrer. Mas eu não era crente, mas eu disse, não deixa eu morrer. E ali eu caí, a moto se desmanchou e eu fiquei inteiro. Aí teve o segundo acidente, teve o terceiro. Mas do segundo, o interessante é o segundo, rapidamente eu vou contar. O interessante é o segundo. No segundo acidente, eu estou entrando no cruzamento quando eu vi uma Kombi muito veloz e não deu tempo de tirar. Aquela Kombi me pegou no meio, pegou a moto no meio, rebolou para um lado e eu caí para o outro. Me lembro do acidente, me lembro quando ela me pegou. E me lembro que eu levantei a cabeça e alguém me entregou um copo de garrafa de açúcar. E aquela mulher morava 2 quarteirão depois. E eu fiquei pensando, será que ela estava esperando o acidente acontecer? E um dia, eu conversando com Deus de madrugada, fui orar, eu tinha um problema de coluna, e fui orar, não aguentei ficar de joelhos, eu disse para Deus, Senhor, me perdoa, não posso ficar de joelho. E continuei orando em pé. Ele disse, meu filho, tu reclama por tão pouco, mas tu se lembra
que esse problema de coluna tu adquiriu naquele acidente. Aí me mostrou de madrugada. Ele disse, eu vou lhe mostrar o seu acidente e vou lhe curar da sua coluna. E ali eu vi, quando eu vinha, que aquela Kombi me pegou, eu fiquei do tamanho menor de uma cadeira dessa, todo quebrado. Ele disse, olha, eu te curei porque eu te escolhi para me servir. Tu hesitou, tu demorou, mas eu não deixei tu morrer. Mas eu te curei, olha aí. Começou a puxar minhas pernas. Puxava uma, puxava outra, emendou tudinho, voltou ao normal, fiquei em pé. Ele disse, agora se prepara que eu estou curando tua coluna. E ali ele pegava lá no canto, lá do acidente, ele pegava nos ossos e eu sentia cosca aqui. E ali no outro dia, passei o dia visitando pessoas, cheguei 5 horas da tarde, voltei, comi alguma coisa, voltei para uma igreja mais longe que tinha, e até hoje eu não tenho problema de coluna. Eu digo para vocês que cansaço na minha idade, com quase 60 anos, tem que ter, mas problema de coluna eu não tenho mais, porque eu posso ficar em pé, eu posso sentar, eu posso me abaixar, eu posso fazer o que eu quiser, porque ele me curou. E ele tinha já falado comigo através de uma pessoa que estava pregando no culto. Ele disse, tu questiona por uma coisa, e eu tenho feito tanta coisa por ti, 4 vezes eu te livrei de morrer. Aí foi contando, irmãos, eu já estive em Belém, vendido como escravo, lá eu saí de lá correndo para não morrer, saí fugindo de madrugada, e já uma pessoa já colocou uma arma na minha cabeça por causa de uma dívida que ele me devia, que eu fui cobrar, e tentou me matar. Quando ele apertou o dedo, eu segurei a bola do revólver por meia hora até a polícia chegar. E aí, irmão, estou aqui. Uma coisa eu vou lhe dizer, isso não é nada, muitas coisas aconteceram, mas é muito testemunho para uma pessoa só. Mas, meus irmãos, uma coisa eu vou lhe dizer, muitos daqueles que tentaram me matar por causa daquela propriedade, daquele carro, daquela moto, daquelas coisas, eu comecei a orar a Deus, 8 meses servindo a Deus, comecei a orar para Deus, tirar de perto de mim, porque eu fiquei numa casa sozinho, morando sozinho, passando por dificuldade, não podia sair de casa, só servia a Deus, de casa para a igreja, e aquelas pessoas ficavam na calçada esperando que eu saísse para me matar. E eu pedi para Deus, Senhor, tira esse povo daqui, tira esses homens daqui. Aí foi, ele disse, meu filho, tu está orando errado. Aí eu comecei, Senhor, abençoa fulano. Eu disse, agora eu vou matar. Irmãos, matou tudinho. O único que está vivo, que me perseguiu, ele está morando em São Paulo escondido, porque já está ali com o nome já para... Não sei o que eles fizeram, eu só sei que uma coisa eu vou lhe dizer, não é da vontade de Deus que ninguém morra, mas perseguir um servo de Deus é tremendo. Eu nem era servo na época que eles começaram a me perseguir, mas quando eles entraram nessa casa tentando me matar, subir aquela escada, ele tacava a faca, e aquela faca acertava na parede, acertava de um lado, acertava do outro, e eu correndo. E ali eu entrei naquela casa, na mesma casa que hoje eu vivo lá com a minha esposa. Tudo mudou, essa casa não é minha, mas a gente mora lá há muitos anos, porque a família não quis mais voltar. E ali, eu vivo nessa casa há muito tempo. Nesse dia que ele subiu, ele tacava a faca, irmãos, a distância era quando daqui que eu estou com ele. Ele tacava nas minhas costas. Eu sentia que ele ia me matar, mas eu tinha tanta fé em Deus, tenho tanta fé em Deus, que eu era subindo, ele tacando, e eu disse, Senhor, tu não vai deixar eu morrer. E ali eu entrei naquela casa, encostei a porta, ele tacou os pés, se abriu, eu abri os 2 braços e disse, Senhor, eu já estou pronto, faz a tua vontade. E aquele rapaz olhou para dentro e correu, e até hoje ele não voltou. É interessante, irmãos, que é para quem tem fé. Nessa noite, irmãos, eu quero que vocês que já servem a Deus, o testemunho é bom, mas aqueles que ainda não servem, tem pessoas aqui que moram nesse local que sabem da minha história, tem pessoas que sabem do que aconteceu comigo, porque tem pessoas que souberam de algumas coisas. Mas, irmãos, a gente tem que entender, precisou eu passar por isso para hoje eu estar aqui pregando a palavra de Deus de coração. Eu não prego porque eu preciso, eu não prego porque eu quero algo, eu prego porque eu quero que Deus venha fazer com aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus o que Ele fez comigo. Glória a Deus. Essa noite eu já agradeço a minha oportunidade e já passo para o pastor aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você cubra a sua cabeça, só um minuto.